finalmente finalizei esta fase de Star Wars. É isso mesmo, a saga da Aurora Escarlate finalmente acabou aqui no canal. Levei um bom tempo para isso, mas consegui comprar Star Wars Império Oculto. Esse aqui que finaliza completamente essa saga, que por sinal foi bem interessante, mas eu vou contar mais detalhes para vocês depois do like de vocês. Isso mesmo, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva aqui no canal ativando o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Então, bora pro vídeo? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto que vos fala, e hoje é dia de Star Wars Império Oculto. Este aqui que finaliza a fase da Aurora Escarlate, que, sinceramente, eu me surpreendi bastante com essa fase. Me surpreendi porque eu só fui conhecer a Aurora Escarlate, eu vou ser bem sincero com vocês, naquele filme que praticamente ninguém lembra que existe do Han Solo. É, isso mesmo, aquele filme do Han Solo, do jovem Han Solo. E, sinceramente, eu fiquei surpreso no final do filme, tá? Desculpa, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Mas quem estava cuidando da Aurora Escarlate, dominava a Aurora Escarlate naquela época, era o Maul, o ex-Darth Maul, o mesmo que dominou Mandalore por um tempo. Mesmo que foi exilado depois. Enfim, esse mesmo cara cuidava da Aurora Escarlate. Só que assim, ele foi dado como morto, né? Não sei se... Assim, porque eu não lembro se... Cronologicamente, né? Eu acredito que sim. O Maul, ele ficou assim, na encolha por um bom tempo, né? Depois do cerco a Mandalore, quando ele conseguiu fugir. E ele ficou cuidando da Aurora Escarlate naquele período ali. Mas depois de uns anos ele acaba até morrendo, enfrentando Obi-Wan Kenobi. Já bem perto dos eventos do episódio 4. Ou seja, Maul não cuidou da Aurora Escarlate por tanto tempo assim. Ele passou o seu legado para Qi'ra, a mesma que aparece no filme do Han Solo. E assim, o plano dela é ousado. A gente já descobre isso quase que lá no finalzinho dos outros quadrinhos, né? Porque foi uma saga que pegou Star Wars, Caçadores de Recompensas, Darth Vader e Doutora Aphra. Ele pegou os 4 títulos, tá? E foi expandindo ali com base pegando foco em cada personagem, cada grupo de personagens, né? Isso é bem interessante para você ver o nível de perigo que ela tinha. Porque ela queria destruir o Império. E eu vou ser bem sincero, faltou isso aqui para conseguir. Ela só não conseguiu porque existe um filme chamado Episódio 6. Episódio 5 e 6. Se não fosse por isso, na verdade aqui é episódio 6, né? Porque essa história, ela acontece entre o episódio 5 e o episódio 6. Então, se não tivesse o episódio 6 ido pro cinema, sabe? Tivesse ficado em aberto, meu amigo, ela poderia ter derrotado o Império ali. Ela faltou isso aqui, mas foi por muito pouco. E assim, esse quadrinho ele vai focar muito nos últimos passos da Qi'ra, nos últimos movimentos dela. E também, né? Por quê? Como eu já acabei de falar, a gente tem o episódio 6. E no episódio 6, certos personagens não aparecem e não são mencionados. Assim como toda a equipe de Rogue One que conseguiu os planos da Estrela da Morte e passou para Leia, nós nunca conhecemos eles não são mencionados por nome. Porque assim, porque eles morreram, a gente não sabia quem eles eram. A gente só descobre no filme Rogue One. A mesma coisa é com a Qi'ra. A Aurora Escarlate, ela vai se desfazer em algum momento e
eles não serão mencionados porque eles não são mencionados mesmo nos episódios mais à frente. Mas claro, a importância dela foi muito grande. Ela teve participações importantíssimas durante a saga Star Wars, pelo menos nos quadrinhos. Ela já ajudou o Luke Skywalker, ela ajudou a Leia, ela com a Aliança Rebelde, né? Ela enfrentou o Vader, foi um adversário à altura até pro Vader. O Vader reconheceu o valor dela como guerreira. Ela realmente é uma personagem que é muito importante e muito interessante. Só que ela deixou, óbvio, né, algumas partes em aberto nessa história aqui. E esse quadrinho, ele é um fechamento para muitas coisas. Como eu disse, para alguns personagens que não são mencionados nos outros episódios, suas histórias acabam aqui. E quando eu falo que essas histórias acabam, não necessariamente quer dizer que morreram, tá, gente? Não é isso. Mas as suas histórias finalizam aqui. A própria história da Qi'ra finaliza aqui. Quer dizer, finaliza entre aspas, né? Porque alguns personagens podem voltar no futuro. Lembrem-se, depois do episódio 6, nós tivemos mais de 20 anos até o episódio 7 acontecer. Então, a gente tem um gap de história aí bem grande, tá? Bem grande mesmo. Então, bastante coisa pode acontecer nesse período. A gente já está tendo algumas dessas situações no Mandoverso. Então, personagens que aparecem nos quadrinhos podem aparecer também no live action. Nós tivemos aí Zeb Orrelios, que é um personagem da animação Rebels, aparecendo em Mandaloriano. Nós temos Sabine Wren, Ahsoka Tano, temos Ezra Bridger e Hera Syndulla, né? Também não podemos esquecer dela, e o próprio Chopper, saindo das animações e indo para o live action na série Ahsoka. Então, tem muitos personagens que surgiram aqui nos quadrinhos e que podem aparecer também no live action em algum momento. E a gente descobre que quem está ouvindo, que essa história é narrada. É uma narração de uma certa personagem daqui da história, que é uma arquivista, e ela conta toda essa história para alguém. Na verdade, ela está gravada, né? Então, quem encontrasse a gravação iria ouvir a história. E aí, no final, nós descobrimos quem são essas pessoas, mas eu não vou contar. E aqui, eles deixam como um detalhe importantíssimo, detalhe muito importante, quanto a esses dois personagens no final. E eu acredito que isto será trabalhado num futuro próximo. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu queria muito que eles rebutassem uma parte da história dos filmes de Star Wars. Eu queria muito mesmo. Porque do episódio 7 pra frente, eu gostaria que eles dessem umas rebutadas em algumas coisas. Porque, olha, tem muita coisa legal, sim, tem. Mas eu acho que merecia ser trabalhado de outra forma. Não sei, é coisa minha, sabe? Não falam nem pela Rey ou pelo Finn. Acho que eles são bons personagens, o Poe Dameron também. Mas eles podiam modificar algumas coisas, sabe? Deixar a história um pouco melhor. Mas, enfim, são coisas do futuro, né? Eu tô aqui com ansiedade já. Mas vamos lá. E essa história aqui, ela vai focar exatamente nessa parte do fim da vida da Qi'ra na Aurora Escarlate, o fim da Aurora Escarlate e até mesmo deixando o gancho para a próxima fase que já iniciou. Acho que é Droids Sombrios o nome. Começa meio que a faísca que está aqui. Nesse quadrinho aqui nós temos a faísca para essa parte. Além de uma certa personagem que vem sendo protegida lá dos quadrinhos de Caçadores de Recompensas, eu já fiz vários vídeos aqui no canal, que é a Cadélia. Ela ficou com um poderio absurdo. Mas absurdo mesmo. No final desse quadrinho. E é só uma criança.
Agora, o que vai acontecer a partir daí, eu não sei. Não sei como vai ser. Porque, até onde me recordo, os quadrinhos de Caçadores de Recompensas serão finalizados. E, se não me engano, Darth Vader também. Eu não lembro se é em setembro desse ano ou se é janeiro do ano que vem. Acho que é janeiro do ano que vem que acaba. Mas esses quadrinhos vão parar de ser lançados. Porque em algum momento as histórias têm que acabar mesmo. Possivelmente só a Doutora Aphra e Star Wars que vão continuar sendo lançados. E provavelmente a Doutora Aphra vai parar de ser lançada em algum momento também. Só deve ficar Star Wars. Mas é só, assim, essa parte de Doutora Aphra e Star Wars é só especulação minha. Não tenho certeza do que vai ocorrer mesmo. Mas, sinceramente, esse quadrinho teve um final, assim, satisfatório. Porém, não foi, assim, um final impactante, sabe? Pelo menos pra mim não foi tão impactante. Deixou várias pontas soltas, deixou várias histórias potenciais, mas faltou alguma coisa, sabe? Alguma coisa que, assim, desse realmente aquele finalmente é isso. Faltou isso pra mim. Eu não senti isso nessa história. Porque é uma pena. Eu realmente acho uma pena, porque era uma história com potencial muito grande. E acho que isso acaba sendo um grande problema nessas mega sagas dentro de Star Wars. Porque eles inovam, colocam mais elementos ali, mas a gente sabe que muitos deles vão ter que ser finalizados ali mesmo. Porque não tem como continuar por causa dos filmes. Eles provavelmente não vão rebootar coisas dos filmes. Pelo menos não dos clássicos. Não sei, assim, das sequels, né? Então, eu acho muito difícil eles manterem certas coisas ali, porque elas nunca aconteceram nos filmes. E eles têm que manter uma coerência. Então, você imagina também o bafafá que ia dar se mexessem na trilogia clássica. Olha, isso ia dar muito ruim. Ia ter muita reclamação. Mas, enfim. É um quadrinho interessante? É um quadrinho interessante, sim. É indispensável? Não exatamente. Ele não é indispensável. Mas tem o seu valor. Então, eu não diria que é um quadrinho 4 estrelas. É um quadrinho 3,5. Eu diria que 3,5. Porque acho que ele merecia mais. Esse quadrinho ele merecia mais. Apesar de ser escrito pelo Charles Soule, cara que entende muito de Star Wars. Mas pra mim faltou um pouquinho nesse título aqui. O que é uma pena. Eu gostaria muito que tivesse sido melhor. Mas fazer o quê? Leituras são assim mesmo. Nem sempre todas as leituras nos agradam. Isso faz parte da vida. Então, vamos ver se nos próximos títulos de Star Wars que serão lançados, né? E os que eu vou trazer aqui no canal sejam leituras bem melhores. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve trago aqui mais quadrinhos de Star Wars para vocês. Tem mais alguns aqui ainda para a gente poder falar. Espero que venham mais. Especialmente do Legends. Tem alguns do Legends que eu quero trazer para vocês. Então, fiquem ligados aqui no canal Arte Nerd para mais conteúdo de Star Wars. E para isso, vocês têm de estar inscritos aqui no canal. Isso mesmo. Ative o sininho de notificação para ficar sabendo sempre que tem vídeo novo. Deixe o seu like nesse vídeo que ajuda muito a gente mesmo. Nós estamos bem pertinho dos 700 inscritos e eu conto com a ajuda de vocês para chegarmos lá, compartilhando o vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!